Olá, meus amores, no vídeo aula de hoje eu ensino um passo a passo deste lindo Sousplast de crochê Amora. Este modelo de Sousplast é fácil de fazer, rápido e econômico. Para fazer o Sousplast, você vai precisar de barbante número 6, na sua cor preferida, e agulha de número entre 3,5 a 4,5 milímetros, lembrando que a escolha do número da agulha depende muito da tensão do seu ponto. O Sousplast ficou com a medida de 35 centímetros de circunferência e o peso final depois de pronto de 108 gramas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades. Vamos ao passo a passo? Para o início do nosso trabalho, nós vamos estar aqui fazendo um anel mágico. Na sequência aqui, vamos subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Vamos fazer mais 2 correntinhas, que será de espaçamento para a mesma. E na sequência aqui, nós vamos inserir mais 7 pontos altos espaçados por 2 correntes. Um ponto alto, a gente espaça aqui 2 correntes. Dois pontos altos, vamos passar com 2 correntes. Três, quatro, espaça com 2 correntes, quinto ponto alto, vamos passar com 2 correntes, sexto ponto alto, espaçamos com 2 correntes. E o 7º ponto alto. Vamos espaçar mais 2 correntes e vamos fechar aqui no primeiro ponto das 3 correntinhas iniciais. Então, aqui fechamos o anel mágico e vamos ficar aqui no total de 8 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Nosso trabalho tá ficando assim. E nós vamos agora para a segunda carreira. Agora, aqui na nossa segunda carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E no espaço aqui, olha, dos 2 pontos, nas 2 correntinhas de base anterior, nós vamos inserir aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui na sequência, nós vamos também colocar um ponto alto aqui sobre o ponto alto de base. E vamos seguir assim nessa carreira, todo nessa sequência, fazendo 3 pontos altos no espaço de base e um ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira, ela vai ser preenchida toda dessa forma. Aqui, ó, nesse espaço aqui, novamente, 3 pontos altos. Três pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos fazer a carreira toda assim, que vai totalizar num total de 32 pontos finais. Eu vou trabalhando aqui na minha segunda carreira e volto na sequência com vocês. Nós vamos encerrar a segunda carreira com ponto baixíssimo aqui no terceiro pontinho da correntinha.
Vamos subir aqui 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, mais 2 correntes de espaçamento. Vamos pular aqui da base 2 pontos altos e no terceiro vamos fazer um ponto alto. Vamos espaçar com 2 correntinhas e novamente aqui no terceiro ponto vamos fazer um ponto alto. Essa terceira carreira nós vamos trabalhando aqui desta forma, espaça com 2 correntinhas, pulamos 2 de base e no terceiro fazemos aqui um ponto alto. Vamos trabalhando toda ela assim. E no total, aqui no final, vai dar 16 pontos altos. Tô terminando aqui minha terceira carreira. Eu já concluí aqui 16 pontos altos. Aí, agora aqui no último ponto alto, eu vou espaçar com 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui da inicial que nós fizemos. 1, 2, 3. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntinhas. E agora, aqui na sequência, nós vamos inserir 3 pontos altos aqui dentro do espaço de base. E ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, toda a sequência da nossa quarta carreira aqui agora, ela vai ser feita dessa maneira. 3 pontos altos aqui no espaço de base. E um ponto alto sobre o ponto alto de base aqui. E vamos trabalhar assim toda essa quarta carreira, até o final. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Vou concluindo aqui a quarta carreira e volto na sequência com vocês. E aqui no final da minha quarta carreira, vou estar fechando aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto, mais 2 correntinhas de espaçamento. E a sequência da quinta carreira agora vai ser da seguinte maneira. Nós vamos pular aqui um de base e fazer um ponto alto aqui sobre o ponto alto. Vamos espaçar com 2 correntinhas, vamos pular um de base e no próximo vamos fazer um ponto alto. Novamente, espaçamento com 2 correntinhas. Vamos pular um de base e no próximo fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa é a sequência aqui de toda a nossa quinta carreira. Aqui no final da minha quinta carreira, olha, aqui no finalzinho ficou 2 pontos aqui, 1,5 ponto antes de fechar. Então, para dar certinho aqui os 32 pontos altos, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou inserir entre... Olha, eu teria que estar colocando nesse, mas ia ficar muito justo. Então, eu vou pôr aqui no meio desses dois, entre um e o outro, para totalizar os 32 pontos altos, 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. A nossa sexta carreira, a sequência vai ser da seguinte maneira. Vamos subir aqui as 3 correntinhas iniciais, mais 2 de espaçamento. E vamos trabalhar sobre todos os pontos de base, como se fosse a carreira de base, de baixo. Então, aqui, ó, nós vamos inserir ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas. E vamos trabalhar aqui o ponto alto sobre ponto alto.
duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, na verdade, aqui na nossa sexta carreira, nós vamos estar repetindo toda a carreira de baixo anterior, trabalhando ela aqui em cima, sem aumentos e diminuições. Eu vou concluindo aqui a sexta volta e volto na sequência com vocês. Bom, agora eu vou encerrar aqui a sexta carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E agora aqui para a sétima carreira eu vou subir 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E dentro do espaçamento de baixo eu vou estar inserindo 2 pontos altos. 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Então, na sequência aqui, 2 pontos altos no espaço de base. E ponto alto sobre ponto alto. Então, toda a sequência aqui da nossa sétima carreira agora, ela vai ser feita dessa maneira aqui. 2 pontos altos dentro do espaço de base, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou concluindo aqui a sétima volta e volto aqui na sequência com vocês. Encerrando aqui a sétima carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do início. Vou subir 3 correntes, equivalente a um ponto alto, mais 2 correntes. E agora aqui na oitava carreira, nós vamos fazer a seguinte sequência. Seria igual essa inferior aqui. Nós vamos pular um de base e vamos trabalhar aqui um ponto alto no próximo, ponto alto de base. Vamos separar por 2 correntes. Vamos pular um de base e trabalhar no próximo ponto alto. Novamente aqui, vou espaçar por 2 correntes, pulo um de base e faço no próximo. Então, essa daqui é toda a sequência aqui dessa oitava carreira nossa. Pula um de base e faz no próximo. Espaça por 2 correntinhas e vamos trabalhando assim até o final. Aqui agora no fim da oitava carreira, vou fechar aqui na terceira com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto, mais 2 de espaçamento. E agora, na nona carreira, nós vamos repetir todo o processo aqui de baixo, sem aumento e nem diminuição. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos aqui fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos espaçar por 2 correntes. E, novamente, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Essa vai sendo aqui toda a sequência da nossa nona carreira. Passo com 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que essa nona carreira aqui não tem aumento e nem diminuição. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhando assim até o final dessa nona carreira. Terminando aqui minha nona carreira. Vamos encerrar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Dentro do espaço, nós vamos inserir 2 pontos altos. E na sequência aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sem nenhum espaçamento de correntinha, nenhum aumento ou diminuição. Nós vamos trabalhando assim na décima carreira. Olha, com 2 pontos altos aqui no espaçamento de base. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente 2 pontos altos aqui no espaço de base. E essa sequência aqui é da nossa décima carreira. Vamos trabalhando assim por toda a volta da décima carreira.
Na 10ª carreira aqui, eu vou encerrar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir aqui 3 pontos altos, equivalente a um ponto alto. E vou trabalhar aqui agora, pegando atrás da correntinha, para dar um efeito aqui de relevo na frente, mais 9 pontos altos, que irá totalizar 10. Só que essa carreira eu vou estar fazendo uma diminuição, vou ensinar para vocês. Então, aqui, ó, vamos pôr já 2, equivalente a 2 pontos altos. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, vou deixar na agulha, que agora eu vou fazer uma diminuição com 10º ponto. Vou fechar aqui os 10 pontos com uma diminuição aqui no final, nesse primeiro bloco. Vou fazer 4 correntinhas de espaçamento. Vou estar pulando aqui um pontinho de base e no próximo eu vou estar trabalhando 9 pontos altos. Seis, 7, 8, 9. Vou fazer 4 correntinhas de espaçamento. Vou pular um pontinho aqui de base e vou fazer novamente 9 pontos altos. Essa carreira aqui, ela vai ficar num total de 10 bloquinhos intercalados com 4 correntinhos. No caso aqui, 10 blocos. Então, eu vou fazer diminuição de modo assim, uma carreira aqui. A primeira, eu tenho a diminuição, as duas seguintes não. A próxima eu faço, as duas seguintes não. E no caso, as 4 últimas finais, elas não vão ter aumentos. Então, eu vou terminar a carreira aqui para vocês entenderem aonde eu distribuí os aumentos, para vocês fazerem já na sequência do trabalho de vocês. Bom, pessoal, para vocês entenderem aqui a diminuição, ó, aqui é o nosso começo dessa 11ª carreira aqui, onde nós começamos a fazer o bloquinho e a diminuição. Então, cada diminuição aqui, eu tô apontando com um barbante de cor diferente. Então, aqui o primeiro bloquinho nós fizemos com uma diminuição, no caso 10 pontos, diminuído em um que fica total de 9, pulando um de base, separado por 4 correntinhas. 2 eu não fiz diminuição, aqui no caso são 9 pontos altos, espaçado por 4, pulando um aqui de base. Outro bloquinho aqui de 9, também pulando um de base, passando com 4 correntes, e aqui uma diminuição. Aí, aqui na sequência, mais 2 bloquinhos eu não fiz a diminuição, e no próximo eu fiz. Então, nesse trabalho, eu totalizei aqui, distribuindo 3 diminuições, e o restante ficou sem diminuição. Então, no caso, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 bloquinhos, não, 7 bloquinhos sem diminuições e 3 aqui espalhados com diminuições. Na 12ª carreira aqui, eu encerrei aqui a 11ª, fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui mais um ponto baixíssimo. E na sequência aqui, vou estar fazendo 5 pontos baixos. Ponto sobre ponto, no caso, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, dessa maneira que eu trabalhei aqui, no desenho que vai formar, vai estar sobrando 2 aqui pontos de um lado e 2 de outro. A gente vai trabalhar sempre os 5 pontos altos do meio. Agora, na sequência, eu dou a laçada e vou trabalhar aqui dentro desse espaço aqui, 8 pontos altos. Três, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, aqui eu pulo 2 pontos de base e faço aqui, na sequência, 5 pontos baixos. Vou caminhando com 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse bloquinho ficou 2 aqui que eu pulei e 2 sobrando. Dou a laçada e novamente aqui no espaço, 8 pontos altos. Essa daqui vai ser toda a sequência dessa carreira. Sempre 8 pontos altos aqui no espaço de base, pulando 2, caminhando com 5 correntinhas, 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, aqui na sequência, pulamos 2 de base, vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos. Quatro, 5, espaça 2, vamos aqui 8. E nosso trabalho vai ficando dessa maneira aqui nessa carreira, olha. Os 8 pontos dentro do espaço, pula 2, faz 5, volta aqui 8, preenchendo o espaço. E essa carreira vai ser toda essa sequência. 12ª carreira. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Fechar com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui mais 2 pontos, baixíssimo. 2. Na verdade, 3, mais um, 3, para sobrar esses 2 pontos baixos aqui nas laterais. Então, sempre vai sobrar 2 aqui e 2 aqui. Agora, eu faço uma correntinha e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto aqui por trás, espaçando com uma correntinha. Então, vou fazer aqui um ponto alto e uma correntinha, pegando por trás. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui por trás, olha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Vamos totalizar aqui, na verdade, 8 pontos altos sobre pontos, espaçado por uma correntinha. 8º e último ponto alto daqui. Uma correntinha. E vou pular aqui 2 pontos baixos de base e vou trabalhar só o meinho aqui de pontos baixos e dar continuação. Então, eu pulo aqui 1, 2 e trabalho mais metadinha dele aqui. 3,
3 não, desculpa, 2, porque se eram 5, nós trabalhamos 2, sobra 2 para cada lado aqui. Aqui uma correntinha, e novamente aqui. Ponto alto, uma correntinha. Essa vai ser toda a sequência dessa nossa carreira aqui. Ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, vou trabalhando aqui todos os pontos altos sobre correntinha. Lembrando que chegando aqui, nós vamos pular 2 pontos baixos. Nós vamos deixar 2 pontos baixos para cada lado. No caso aqui, ó, 2 para cá e 2 para cá. E vamos trabalhar só esse meinho aqui com ponto baixo. No caso, se tiver 2 ou 3 de vocês, vocês trabalham esse, mas sempre deixando os 2 da laterais. Aqui, olha, a 13ª carreira. Nós vamos tombar aqui, ó, o último da nossa 13ª carreira, vamos tombar em cima dos pontos baixos e no meio fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui na sequência, começando a 14ª carreira, nós vamos estar pegando todos os pontinhos aqui trabalhados por trás e vamos trabalhar ele em ponto baixo. Nós vamos fazer assim toda a volta. Fazendo ponto baixo, sempre pegando por trás do ponto. Pra dar aquele efeitinho de relevo na frente. E vamos trabalhando assim toda a nossa volta. Dei aqui minha 14ª carreira, agora eu vou dar uma dica importante, principalmente para as iniciantes de acabamento. Geralmente as iniciantes costumam fazer o trabalho aí, iniciando com um pedacinho de linha ou terminando, achando que vai fazer um acabamento firme, legal. Eu falo para vocês que não tenham medo de trabalhar com fios grandes, porque no final, quando a gente vai fazer o acabamento, a gente consegue, além de garantir um bom acabamento, a gente garante uma estrutura melhor do nosso trabalho. Então, aqui, olha, eu terminei o meu trabalho. Eu vou estar encerrando o ponto aqui, olha. Aí, eu volto com essa minha linha. Eu pego o lado do avesso do trabalho e volto trançando aqui por entre alguns pontos. Tranço bastante, pego aqui entre o ponto alto, olha. Ele não fica aparecendo na frente, não aparece em lugar nenhum. E a gente já garante, assim, um acabamento perfeito. Uma outra dica que eu vou deixar agora aqui, para as iniciantes que às vezes nunca trabalhou, assim, com um anel mágico. Olha, o nosso anel mágico, nós temos que travar bem ele aqui. Bem apertadinho. Olha o tanto de fio que eu deixei. Nós voltamos aqui travando essa linha. Porque se deixa... quem nunca trabalhou, o que acontece é deixar essa linha aqui muito curta. E o que acontece, gente, é desse anel mágico abrir. E o estrago aqui fica muito grande. Porque além de ser o início do trabalho, não dá... vai ser muito difícil consertar. Fica um estrago enorme assim no nosso início do trabalho. Então eu super indico e recomendo de sempre estar deixando fio comprido e dando um acabamento um pouco mais detalhado. Vocês vão trançando aqui entre os fios bastante vezes e depois é só cortar a pontinha. Olha, eu vou trançando aqui ao contrário para garantir que ele fica justo. E no final corto e fica perfeito. O trabalho acabadinho. Pode ver do avesso aqui, acabamento perfeito. Espero que tenham gostado do passo a passo. Fiquem com Deus e até a próxima.